Olá pessoal, vamos para o nosso primeiro vídeo de exercícios referente à aula 1 de Geometria do POT nível 2. Vamos começar pelo problema de número 1, um problema bem interessante, bem bonito, tá? Que tem um sabor de combinatória, mas na nossa solução a gente vai usar ferramentas de geometria plana, tá? Então o problema é o seguinte, imagina que você tem um triângulo, tá? Triângulo qualquer, e aí você vai marcar pontos no interior desse triângulo, tá? Então, genericamente, você vai marcar N pontos no interior desse triângulo. Aqui na minha figura, a gente marcou 3 pontos. Esse ponto e esse ponto. Beleza. E aí você pode fazer o seguinte, você pode ligar os pontos entre si, tá? Ou você pode ligar de vértice até um ponto que você marcou, né? Então, repara que todos os segmentos laranjas que estão traçados aqui na minha figura, eles são ligando ou os pontos que eu marquei lá dentro, ou ligando de um vértice até um dos pontos que eu marquei lá dentro, tá? Então, essa é a primeira coisa que você pode fazer, você pode traçar esses segmentos. Segunda coisa, você não pode ter dois segmentos se cruzando, tá? Então, por exemplo, a partir do momento que eu tracei esse segmento aqui, eu não poderia ter traçado esse aqui, porque senão eu ia ter um cruzamento interior, um cruzamento interno, tá? O cruzamento só é permitido nas extremidades, tá ok? Então essa é a segunda coisa. E a terceira coisa é que você vai traçar tantos segmentos de forma que o seu triângulo original fique dividido em triângulozinhos menores. Então eu numerei aqui, ó, triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4, triângulo 5, triângulo 6, triângulo 7, tá? Então, o que o problema pede para provar é que, se você tem N pontos ali dentro, independentemente de como você fez esses traçados e chegou aos triângulos, tá? O que ele pede para você provar é que o número de triângulos é sempre o mesmo e que esse número é igual a 2n mais 1. Então, por exemplo, aqui no exemplo que a gente fez, eu marquei n igual a 3 pontos e aí eu obtive 2 vezes 3, 6 mais 1, 7 triângulos, como o resultado está pedindo para provar, tá? Muito bem, então qual vai ser a ideia aqui da solução dessa questão? Bem bonita, bem interessante. Vamos lá. Digamos que o número de triângulos em que o meu triângulo original ficou dividido é igual a mzinho, tá? E aí a ideia vai ser efetuar o que a gente chama de contagem dupla. O que é uma contagem dupla? Uma contagem dupla é você contar a mesma coisa de duas maneiras, tá? E o que a gente vai estar contando aqui de duas maneiras? Eu vou estar contando o seguinte, eu vou estar contando a soma dos ângulos internos do triângulo original e vou estar contando para cada ponto que eu peguei dentro do triângulo, eu vou estar traçando segmentos, né? Eu vou estar contando cada um desses ângulos. Então, eu vou estar somando isso tudo. Então, repetindo, eu vou somar os ângulos internos do triângulo original, tá? E para cada ponto dentro do triângulo, eu vou somar esses ângulos que são formados por segmentos consecutivos. Então, por exemplo, para esse ponto aqui, eu estaria somando esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo. Tá legal? E aí vamos chamar essa soma de S. Então, primeira coisa, esse S vai ser igual ao quê? Vamos lá. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, tá? Então, essa aqui é a soma do triângulo original. Beleza. E para cada ponto aqui dentro, a soma desses ângulos formados por segmentos consecutivos dá quanto? Para cada ponto? Dá 360, né? Forma uma volta inteira. Então, aqui vai ser 360 graus vezes
o número de pontos que eu tenho. Então, por um lado, essa soma S é igual a isso. Agora, por outro lado, essa mesma soma S pode ser calculada de outra maneira. Que outra maneira? Eu posso reinterpretar essa soma S como sendo o quê? Como sendo a soma dos ângulos internos de cada triângulo que eu obtive na divisão. Então, isso vai dar o quê? Vai dar 180 graus para cada triângulo interno que eu tenho, vezes o número de triângulos que eu obtive na divisão, que é o que eu chamei de M, isso vai dar a soma S. E aí, como eu estou contando aqui a mesma coisa, né, esses resultados têm que ser iguais. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que 180 M é igual, vou botar um 180 em evidência aqui, 180 que multiplica 2N mais 1. Se eu cancelo o 180, eu obtenho que M é igual a 2N mais 1. E repara que esse argumento que a gente usou independe de como foram traçados os segmentos ali dentro. Ok? Então, questão muito bacana. Vamos para mais uma questão do material da aula 1, questão de número 7, uma questão bem bonitinha, tá? Que tem de fato uma solução por trigonometria consideravelmente simples, mas a solução geométrica é bem engenhosa, bem rebuscada, tá? Então, vamos lá. O enunciado é o seguinte, você tem 3 quadrados, ABGH, BCFG e CDEF, tá? E esses 3 quadrados, eles têm os mesmos lados. E aí o problema pede para você calcular quanto é que vale a soma desses 3 ângulos. ABH, que dá para ver que é um ângulo de 45 aqui, né? ACH, que é um ângulo que eu não conheço, e ADH, que também é um ângulo que eu não conheço, né? De fato, eu sei a tangente dos dois e esse seria o caminho para uma solução trigonométrica. Mas a gente vai tentar dar uma solução bastante simples, utilizando só conceitos bastante básicos, tá? Então, qual é a ideia da solução? A ideia da solução é que para calcular aqueles 3 ângulos ali que eu quero, a soma deles, né? O que eu vou fazer? Eu vou tentar transportar esses 3 ângulos de forma que eles fiquem um do lado do outro. Ou seja, eu quero transportar os 3 ângulos para uma situação mais ou menos assim. Um ângulo para cá, o outro ângulo para cá e o outro ângulo para cá. Que aí, para achar a soma dos 3, eu vou ter que achar simplesmente esse ângulo maior aqui, tá? E aí, a jogada para fazer esse transporte aqui vai ser o seguinte, a gente vai espelhar essa figura para baixo e depois espelhar isso aqui para baixo. Ou seja, eu vou construir uma malha quadriculada aqui, né? Estou construindo uma malha aqui 3 por 3, né? Digamos, supondo que esses quadradinhos têm lado 1, seria uma malha 3 por 3 aqui, tá legal? E aí vamos ver como é que esses ângulos se transportam, tá legal? Então, olha só. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que esse ângulo ACH é igual ao ângulo CHE por paralelismo, né? Então, ó, esse ângulo ACH é igual ao CHE por paralelismo. Então, vamos escrever isso aqui. O ACH é igual ao CHE, isso aqui por paralelismo. Beleza. Uma outra coisa que a gente pode observar é o seguinte. Esse ângulo aqui, AHX, esse aqui, AHX,
ele é igual ao ADH, a esse aqui. Por que que esses ângulos são iguais? Esses ângulos são iguais porque esse triângulo aqui, ó, vou chamar esse ponto aqui de Y, por exemplo, o triângulo XHY, ele tem, ó, 1, 3, 90. Bem como esse aqui, ó, 1, 3 e 90 entre eles, né? Então eu posso pegar esse triângulo e colar ele aqui assim. Ou melhor, aqui assim. Então esse ângulo oposto ao lado de 1 tem que ser igual a esse ângulo oposto ao lado de 1, tá? Então a gente pode escrever que AHX é igual a ADH. Então ADH é igual a AHX. Isso aqui a gente pode dizer que é porque os triângulos YHX e ADH, eles são congruentes, né? Eu posso sobrepô-los, tá? Muito bem. Então já consegui transportar dois dos ângulos do meu interesse para cá, ó. Um para cá, o amarelo para cá e o outro para cá. Tá? Então o que está faltando agora? Está faltando o ângulo ABH. Só que se a gente reparar, esse ângulo ABH é um ângulo de 45 graus, né? Por quê? Aqui é 90 porque é um quadrado e esses lados são iguais, então triângulo isósceles 45, 45. Então, o ABH é um ângulo de 90. Então, o que seria muito bom se eu provasse? Que o ângulo XHC é um ângulo de 45 também. E por que isso vai ser verdade? Ó, primeira observação. HC é igual a XC. Por quê? O triângulo AHC e o triângulo BCX, eles são congruentes, tá? Eles são triângulos congruentes, ó. É 1,92, 1,92, tá? Então, o triângulo AHC, ele é congruente ao triângulo CBX. Então, daqui a gente tira que HC é igual a CX. Aqui, para ficar na ordem correta, eu deveria ter posto BCX e não CBX. Ok. Então, a primeira coisa que eu concluo é que HC é igual a CX. Beleza. Então, isso aqui vai ser uma informação útil. Agora, o que mais eu concluo? Eu concluo o seguinte, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo daqui pela congruência também. Vou chamar aqui de θ, aqui é θ. Só que esse ângulo, como aqui, ó, é 90 graus, esse ângulo aqui, ele vale 90 menos θ. Então, o ângulo HCX é um ângulo de 90. Então, também na congruência, dá para a gente concluir que o ângulo HCX, por ser θ mais 90 menos θ, é um ângulo de 90 graus. E aí, se HC é igual a CX e o ângulo HCX é 90, é porque esse triângulo aqui é retângulo isósceles, né? O HCX. Então, o ângulo aqui em H, ó, o CHX, vai ser um ângulo de
45 graus. Então, esse ângulo CHX vai ser 45 graus. Então, eu consigo concluir aqui, ó, que aqui é igual a CHX. E aí, agora, se você reparar, ó, o que o problema está pedindo? ABH é o CHX, está aqui. Mas ACH é o CHE, está aqui. Mais o ABH é o AHX, está aqui. Então, quanto é que dá a soma desses três ângulos? Ó? Amarelo, mais esse aqui, mais o vermelho aqui. Dá exatamente esse ângulo interno do quadrado, que é de 90 graus. Tá? Então, eu consegui transportar os três ângulos que eu queria para estarem formando juntos esse ângulo de 90 graus. Ou seja, a soma que ele está pedindo, né, se eu chamar essa soma aqui de S, essa soma tem que ser igual a 90 graus. Ok? Então, uma questãozinha bem interessante.